Mais um vídeo aqui sobre predestinação, um assunto bem complexo. Canal no Telegram, Rômulo Marasquim. Eu vou voltar a falar aqui do R.C. Sproul, apesar de, repito, não concordar com tudo que ele fala. Tem doutrinas que ele ensina que eu não concordo, no futuro você vai saber quais são. E o capítulo 3 da Confissão de Westminster. Lembrando, eu tenho que explicar aqui, eu não sou presbiteriano, não sou calvinista, mas também não sou assembleano, não sou arminiano, não sou batista. Eu não estou ligado a nada desses rótulos e dessas denominações. Estou citando algumas coisas para você entender a verdade, tá? Que hoje a verdade está espalhada, você não encontra a verdade tudo num lugar só. Está espalhada, você tem que juntar as peças, montar o quebra-cabeça e aí você vai encontrar. O que diz o capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster? Desde toda a eternidade, eu vou dizer o que está escrito lá, tá? Deus, mas eu escreveria outro termo, né? O nome dele talvez Yahweh, ou o Altíssimo Criador. Pelo muito sábio e santo conselho, eu também não usaria a palavra santo, usaria Kadosh. Da sua própria vontade, ordenou livre e inalterável tudo quanto acontece. Essa é a parte A do capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster. O R.C. Sproul estava lecionando isso, né, essa doutrina da confissão, estava lendo e explicando. Então ele leu essa parte A da confissão para um monte de aluno que estava lá. E esses alunos ali, eles tinham convidado pessoas antes para ver essa mesma aula. E o que acontece? Sproul, né, ele parou aí de ler nesse ponto e perguntou assim: há alguém nesta sala que não acredita nas palavras que acabei de ler? Uma multidão de mãos se levantou. Então, o R.C. Sproul perguntou: há algum ateu convicto nesta sala? Nenhuma mão se levantou. Então Sproul disse uma coisa chocante. Preste muita atenção no que eu vou mostrar aqui para você agora. Todos que levantaram as mãos para a primeira pergunta deveriam ter levantado suas mãos para a segunda pergunta também. Um coro de murmúrios e protestos se manifestou à declaração de Sproul. Como ele poderia acusar alguém de ateísmo por não crer que o Criador ordena de antemão qualquer coisa que aconteça? Entendeu? Observação: aqueles que protestaram a estas palavras não estavam negando a existência do Criador. Na cabeça deles, no entendimento deles. Só que, não sei se você entendeu, vou voltar aqui, olha só. O Sproul, ele falou assim, vocês deveriam ter levantado a mão também quando perguntei se vocês eram ateus ou não. Eles tinham levantado a primeira mão porque eles não acreditaram nas palavras que ele tinha acabado de ler. Que palavras? Desde toda a eternidade, o Criador, pelo muito sábio conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalterável tudo quanto acontece. Não acreditaram nisso. Levantaram as mãos. Alguém é ateu aqui? Nenhuma mão levantou. Ou seja, não levantaram as mãos quando ele perguntou se tinha algum ateu. Ninguém é ateu aqui. Mas levantaram as mãos quando não acreditaram naquelas palavras lá. Então o Sproul falou, você tinha que ter levantado as mãos nas duas perguntas que eu fiz. Então eles ficaram indignados. Como assim? O cara está chamando a gente de ateus, cara, porque a gente não acredita que o Criador ordenou todas as coisas que acontecem. Olha só. Ele disse assim, o Sproul, essa é simplesmente uma crença necessária do teísmo, ou seja, acreditar que existe uma divindade é também acreditar que essa divindade ordena todas as coisas. Que o Eterno, de alguma forma, pré-ordena tudo o que acontece é um resultado necessário da sua soberania. Você já vai entender. Você que está acompanhando os vídeos passados, você já tem uma noção do que eu estou falando, né? Você que pegou esse vídeo aqui, primeira vez está vendo, está achando loucura. Trecho do livro de R.C. Sproul, Os Eleitos de Deus. O que ele diz? Tudo o que acontece deve, pelo menos, acontecer por sua permissão. O Criador é soberano, então ele tem que pelo menos permitir que aconteça. Se ele decide permitir alguma coisa, então, num certo sentido, ele a está pré-ordenando. Porque ele tem controle sobre a permissão. A mesma coisa Satanás com Ló, no livro de Ló. Satanás, olha, me permita tocá-lo. Ou seja, o Criador tem o poder absoluto para permitir qualquer coisa que aconteça ou não. Isso também está derivado do seu decreto ou pré-ordenança. Quem entre os cristãos ou evangélicos discutiria que Deus, né, o Criador, eu estou lendo o que está escrito no livro, tá? Não pode, neste mundo, impedir alguma coisa que aconteça? Você que é eleito cristão evangélico, qualquer coisa, você está questionando se o Criador pode impedir alguma coisa? Não, óbvio que não. Ele pode impedir qualquer coisa. Para ele não há impossíveis. Se Deus assim quiser, ele tem o poder de parar o mundo inteiro. Ele tem. Então, ele tem o controle sobre tudo, concorda? É nesse ponto que estamos chegando. Dizer que o Criador pré-ordena tudo o que acontece é dizer simplesmente que Deus é soberano sobre sua criação inteira.
Estou lendo o trecho do livro, tá? Por isso falei Deus. Se alguma coisa viesse a acontecer à parte de sua soberana permissão, então isso que aconteceu frustraria sua soberania, entende? Porque ele ia pensar assim, nossa, mas peraí, eu não quero que isso aconteça. Fiquei frustrado, meu plano era outro. Isso nunca vai acontecer, tá entendendo? Se Deus se recusasse a permitir que alguma coisa acontecesse, e ela acontecesse mesmo assim, então o que quer que a tenha feito acontecer teria mais autoridade e poder do que o próprio Deus. Tá entendendo? Eu não quero que tal coisa aconteça. Aí alguma coisa vai lá no mundo e acontece. Tipo assim, vamos pegar um exemplo simples. Eu não quero que Pôncio Pilatos ordene a crucificação do Messias, do meu filho. Quando vê, aconteceu aquilo lá. Nossa, mas eu não queria que ele matasse meu filho. Você acha que isso tem lógica isso, pessoal? Óbvio que não. Era plano do Eterno que ele fosse crucificado. Tudo foi planejado para isso. Outra coisa, eu não quero, criador, né, que Trump seja eleito presidente dos Estados Unidos. Quando vê Trump é eleito, nossa, ele foi eleito. Puxa vida, e agora o que vai acontecer? Você acha que o criador é assim? Então você não conhece o criador. Tá entendendo onde é que estamos chegando aqui? Se existe alguma parte da criação fora da soberania de Deus, então Deus simplesmente não é soberano, compreende? Se Deus não é soberano, então Deus não é Deus. Eu estou lendo assim, dessa forma paganizada, Deus, para você entender. Se alguma coisa está acontecendo no mundo aí que está fora da soberania dele, ou seja, que o Criador não tem controle sobre isso, domínio, autoridade, poder, logo ele não é soberano. E se ele não é soberano, então ele não é o Criador, não é o Altíssimo, não é o Todo-Poderoso. Deus não seria Deus se ele não é soberano, se não fosse soberano, se não tivesse controle sobre tudo o que acontece. Tá entendendo? Essa é a questão primordial aqui. Se há uma única molécula neste universo, correndo solta, totalmente livre da soberania do Altíssimo, então não temos nenhuma garantia de que uma simples promessa do Altíssimo seja cumprida. Porque ele não tem controle sobre todo o universo. Talvez essa molécula, independente, ponha a perder todos os grandiosos e gloriosos planos que o Altíssimo fez e nos prometeu. Se um grão de areia no rim de Oliver Cromwell mudou o curso da história da Inglaterra, então nossa molécula independente poderia mudar o curso de toda a história da redenção, que foi a crucificação do Messias. Talvez essa única molécula seja a coisa que impeça ou impede o Messias de voltar. Você já imaginou alguma coisa no mundo que está fora do controle do Pai impedir o Messias de voltar? Preste bastante atenção no que eu vou dizer. Olha só, se alguma coisa no mundo, na existência terrena aqui, fizer com que o anticristo não apareça, não se manifeste, não reine, isto significa que o Messias nunca voltaria. Porque o Messias só pode voltar depois da manifestação do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Entendeu? Logo, não tem nada que vá impedir os planos do Altíssimo de acontecer. Ninguém vai poder pegar nenhum instrumento ou ferramenta para impedir que o anticristo apareça ou levá-lo à pós-vida. Porque isso quem vai fazer é o Messias quando voltar. Então entenda, o Criador está controlando absolutamente tudo no mundo. Controlando você, controlando a elite, controlando todas as coisas, para que ninguém frustre os planos dele. Tá entendendo? E não confunda, isso aqui não é fé prevista, não é previsão, não é presciência. Isso é decreto divino. É profético, tem que acontecer. O Criador não viu que o anticristo vai aparecer. Eu vou repetir, o Criador não é nenhum necromante para consultar morto para ver se vai crer ou não. Tudo isso é plano dele. Conhecemos a história. Por falta de casco, perdeu-se a ferradura. Por falta de ferradura, perdeu-se o cavalo. Por falta do cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Por falta do cavaleiro, perdeu-se a batalha. Por falta da batalha, a guerra foi perdida. Tá entendendo? Uma coisa vai levando a outra. Então os planos não seriam concretizados. Bill Vukovich, o maior piloto de carros de sua época, morreu num acidente nas 500 milhas de Indianápolis. A causa foi mais tarde identificada na falha de um pino que custa 10 centavos. Bill Vukovich tinha um surpreendente controle de carros de corrida. Ele sabia pilotar bem, era um piloto magnífico. Contudo, ele não era soberano. Olha só por quê. Uma peça que valia 10 centavos custou-lhe a vida.
O Criador não tem que se preocupar com pinos de 10 centavos destruindo seus planos, tá entendendo? Não há moléculas independentes correndo soltas. O Criador é soberano. E termina dizendo, Deus é Deus. Nenhuma molécula está independente. Nenhum pininho de 10 centavos vai impedir que os planos dele sejam concluídos. Tá entendendo? Muito menos você, ser humano, pode fazer alguma coisa para impedir isso. Já imaginou você? Não, eu vou impedir a manifestação do anticristo. Cara, isso é impossível. Mas vou impedir a volta do Messias. Pior ainda. Tá entendendo a situação? Então assim, se rejeitarmos a divina soberania, então deveremos abraçar o ateísmo. Era isso que o Sproul estava dizendo. Por isso que ele disse lá, tem algum ateu? Ninguém levantou. Tá, vocês deveriam ter levantado a mão também. Quando eu falei que tinha algum ateu aqui, porque se você não crê que o Criador está determinando tudo o que acontece, então esse não é o Criador. Você então não acredita no Criador, você acredita em uma coisa que você acha que é o Altíssimo. Você acha que é Deus. Porque o verdadeiro soberano, ele determina todas as coisas. Então isso que eu estou explicando para você, compreende você conhecer mais o Criador, tá? Nossa, mas é... Só pode que o capeta tá ali na frente incomodando esses cachorros. Eu mereço, pessoal. Então...